Eu não sei bem por onde começar. Existem histórias que vivem trancadas dentro da gente por tanto tempo que elas se tornam parte da casa, como um cômodo escuro que a gente aprende a não entrar. A minha história viveu em silêncio por mais de 30 anos. Hoje, eu decidi abrir a porta. É estranho que a chave para destrancar tudo seja isto. Um retalho. Só isso. As cores já não brilham como antes e o cheiro... O cheiro da manteica de carité e de fumaça de lenha da minha mãe já se foi há muito tempo. Mas se eu fechar os olhos, se eu apertar com força, eu ainda consigo sentir o calor das mãos dela. Este pano cobria os ombros da minha mãe no último dia em que eu a vi sorrir. No dia em que o sol se pôs na vida dela e, de uma forma que eu não entendia, na minha também. Eu vou contar a vocês o que acontece quando o sol se vai e ninguém está olhando. Vou contar a história de 3 fatos que me quebraram em 1000 pedaços e de como eu decidi tantos anos depois juntar, um por um. Eu não peço que vocês entendam tudo, eu só peço que escutem. Escutem o que foi enterrado vivo por tanto tempo, porque um segredo só começa a morrer quando finalmente encontra um ouvido. Nossa casa não era grande. Tinha o chão de terra batida que minha mãe varria todo dia até ele ficar liso como uma pedra. O ar cheirava a fufu cozinhando no fogo a lenha e ao óleo de palma que ela usava. E tinha a luz do sol da tarde que entrava por uma fresta no telhado e desenhava um risco dourado no chão cheio de poeira dançante. Eu achava que era ouro. Lá fora, a mangueira do nosso quintal era o meu mundo. Eu subia nos galhos e ficava horas lá em cima, vendo a vida da vila passar. Minha mãe era o sol dessa casa. Tudo girava em torno do calor dela. Meu pai, naquela época, era um homem forte. As mãos dele, enormes e calejadas de trabalhar na roça, me levantavam no ar e o mundo todo girava rápido. Ele ria junto com ela, uma risada que vinha do fundo da barriga. Eu era feliz. Uma felicidade simples, que não sabia o próprio nome. Mas até o sol mais forte tem suas nuvens. A sombra na nossa casa não chegou de repente. Ela foi entrando aos poucos. Começou com um cansaço nos olhos da minha mãe. Depois, a risada dela ficou mais baixa, mais curta. A vassoura às vezes parava no meio do caminho e ela ficava ali, parada, olhando para o nada. Eu via meu pai observando-a quando ele achava que ninguém estava vendo, e o rosto dele tinha uma ruga de medo que eu nunca tinha visto antes. A casa ainda cheirava a cuidado, mas um silêncio novo, um silêncio frio, começou a se sentar nos cantos, esperando. Era a sombra, e ela estava chegando para apagar o nosso sol. O sol se apagou numa terça-feira. Eu lembro porque era o dia da feira e minha mãe tinha prometido me comprar um doce de amendoim. Ela não acordou. O silêncio que se instalou em casa depois foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. As tias chegaram, os vizinhos, todos com os rostos esticados de dor. Eles vestiram ela com seu melhor pano e eu não entendia. Era roupa de festa, mas todos choravam. O meu corpo sentiu a quebra antes da minha cabeça. Senti um frio na barriga que nunca mais foi embora. Meus ombros se encolheram, como se eu estivesse me preparando para um golpe que já tinha me acertado em cheio. Na cerimônia, eu segurei a mão dela e, pela primeira vez na vida, a mão da minha mãe estava fria, fria como a terra que eles jogaram sobre ela. Eu não chorei, eu só fiquei ali, tentando entender por que estavam escondendo minha mãe de mim. Mas a verdadeira quebra foi olhar para o meu pai. O homem forte que me erguia até o céu, ele virou pó. Os olhos dele ficaram ocos, vazios. Ele não me via mais. Ele olhava através de mim, para o fantasma da mulher que ele amava. E uma voz pequena, uma voz feia dentro de mim começou a sussurrar que a culpa era minha, que se eu tivesse sido uma filha melhor, mais quieta, menos arteira, talvez o sol dela não tivesse se cansado tanto. Foi a primeira semente de vergonha. A primeira vez que eu senti que a minha existência era um problema.
A casa não era mais um lar. Era um lugar frio com um buraco no meio. E dentro daquele buraco, outra sombra, uma sombra diferente com um sorriso nos lábios, já estava a caminho para fazer sua morada. A sombra com o sorriso tinha um nome: Kofi, irmão da minha mãe. Os olhos dele, que um dia eu achei que eram iguais aos dela, eram na verdade poços vazios. Ele chegou na nossa casa como um herói, falando em cuidar da filha da minha querida irmã, em dar um futuro na cidade grande. E meu pai, um homem cego pela dor, um homem desesperado para se livrar do espelho quebrado que eu era, refletindo a todo instante a ausência dela, ele acreditou. Ele me entregou. Meu cativeiro não tinha grades de ferro. Tinha um colchão fino no chão de um quartinho nos fundos da casa dele na cidade e tinha um som. O som da tranca da porta girando todas as noites. Era o único relógio que eu tinha. O som que anunciava que o dia tinha acabado e o meu trabalho de sobreviver à noite começaria. Ele entrava e o cheiro dele, uma mistura de sabão barato e bebida, enchia o ar e sufocava todas as minhas memórias do cheiro da minha mãe. Ele sempre dizia a mesma coisa num sussurro que me arrepiava a alma. Shhh, sou só eu, cuidando de você. Somos família. E eu aprendi a calar. Aprendi a sair do meu corpo e flutuar no canto do quarto, perto do teto. Eu ficava lá, uma coisinha encolhida, contando as rachaduras na parede, esperando a primeira fresta de luz do amanhecer. A menina que subia na mangueira, ele a matou em poucas semanas. E no lugar, deixou uma casca oca que sabia sorrir quando mandavam. A esposa dele, ela via meus olhos inchados pela manhã, via o jeito que eu me encolhia quando ele passava perto, mas os olhos dela eram como janelas de madeira trancadas por dentro. O silêncio dela era um muro mais alto da minha prisão. Meu corpo era a cela e meu silêncio era minha sentença. A gente sobrevive, o corpo aprende, mas por dentro, uma parte de você nunca para de procurar uma porta, uma janela, uma fresta por onde a luz possa entrar. A minha fresta de luz apareceu depois de meses, que para mim pareceram séculos. Meu pai veio me visitar. E dentro da minha casca oca, uma semente minúscula e teimosa de esperança tentou brotar. Ele me trouxe um doce, perguntou da escola. O meu tio sorria ao lado, o retrato do guardião perfeito. A esposa dele serviu o chá. Uma família feliz, uma mentira perfeita. Na hora de ir embora, eu fiz a única coisa que podia. Eu me agarrei à mão do meu pai, aquela mão enorme que um dia me jogou para o céu. Eu não disse uma palavra, eu apenas apertei, com toda a força que meu corpinho de 10 anos tinha. Meus olhos gritavam que a minha boca não podia. Por favor, não me deixe aqui, me leve com você. O meu tio riu. Uma risada oleosa. Ah, essa menina, se apegou tanto a nós, está com manha. E meu pai, ele olhou para mim e por um segundo terrível, eu sei que ele me viu. Ele viu o pânico no meu olhar. Ele viu a verdade. Mas ver exigia uma atitude. Ver exigia uma guerra que ele não tinha mais forças para lutar. Então ele fechou os olhos e soltou a minha mão da dele devagar. Ele se ajoelhou na minha frente e, com a voz mais cansada do mundo, disse a frase que me enterrou viva. Seja uma boa menina para o seu tio, Amara. Não me dê mais trabalho. Não me dê mais trabalho. A minha dor era um trabalho. A minha salvação era um incômodo. Naquele momento, o meu tio deixou de ser o meu único carcereiro. Meu pai se tornou o segundo. Ele não apenas me tinha vendido, ele tinha acabado de trancar a porta por fora. Eu entendi. Ninguém viria me salvar. A esperança morreu ali, no chão, daquela sala, aos pés do meu próprio pai. Depois daquele dia, quando a esperança morreu, meu corpo começou a gritar por mim, já que a minha voz não existia mais. Começaram as febres. Do nada, meu corpo queimava em febre alta e os médicos não encontravam razão. Mas eu sabia.
Meu corpo estava tentando queimar a sujeira dele, o cheiro dele, de dentro para fora. Na escola, as letras dançavam no papel e a voz da professora era um zumbido sem sentido. Eu, que amava aprender, me tornei a menina invisível do fundo da sala, com os olhos sempre na janela, procurando uma fuga que não existia. Eu passei a ter medo de dormir. Dormir era o território dele, a hora em que ele vinha reivindicar o que ele achava que era seu. E minhas unhas encontraram meus braços. Eu me arranhava à noite em silêncio. Não era para morrer, era para sentir uma dor que fosse minha, uma dor que eu pudesse controlar, já que a outra era ele quem controlava. Eu precisava saber que aquele corpo ainda me pertencia de alguma forma. Eu estava quebrada, uma boneca de pano largada no canto. Mas então veio a faísca. O nome dela era professora Eliane. Ela era a única adulta que não me olhava com pena. Ela me olhava com atenção. Um dia, ela viu os arranhões dos meus braços. Ela não fez um escândalo. No final da aula, me chamou num canto, ajoelhou-se para ficar da minha altura e segurou minha mão. Ela disse, com a voz mais suave que eu já tinha ouvido: Amara, o que fazem com o nosso corpo não pode tocar na nossa alma, a menos que a gente deixe. E a sua alma é boa, eu vejo. Ela não me pediu para contar, ela apenas me viu. E naquelas palavras, uma ideia que eu nunca tinha ousado ter começou a se formar, pequena como um grão de areia. A culpa não era minha. Foi a primeira fresta de luz. E só de saber que ela existia, pela primeira vez, eu desejei estar viva, para um dia conseguir alcançá-la. A culpa não era minha. Essa frase, ela ficou ecoando dentro de mim por semanas. Primeiro, um sussurro. Depois, uma voz. Então, um tambor de guerra. A professora Eliane tinha me dado uma arma. E eu não sabia como usá-la, mas a carregava comigo para todo lado. Eu comecei a observar meu tio. O poder dele não era real. Era feito do meu medo, do meu silêncio. E eu decidi que não ia mais alimentar o monstro. Numa sexta-feira, eu fiquei depois da aula. Meu coração batia na garganta, um pássaro tentando fugir da gaiola. A professora Eliane me viu parada ali e não disse nada. Apenas esperou. Então, eu abri a boca. E as palavras que eu tinha engolido e que tinham apodrecido dentro de mim por anos, começaram a sair. Atropeladas, feias, quebradas. Eu falei do cheiro dele, da tranca da porta, do colchão no chão. Falei do meu pai. Falei da casca vazia. Eu contei tudo. E enquanto eu falava, eu tremia. Mas não era mais de medo. Era de força. Era meu corpo se livrando do veneno. O rosto da professora Eliane se transformou numa máscara de fúria fria. Ela me abraçou e disse: acabou. Eu prometo a você, acabou. Ela ligou para a polícia. E naquela noite, não foi ele quem girou a tranca da minha porta. Foram 2 policiais. Eu o vi na sala, o rosto antes tão arrogante, agora branco como cera. Os olhos dele encontraram os meus, procurando a menina assustada. Mas ela não estava mais lá. E pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. O monstro tremeu. Ele teve medo de mim. Eu não precisei de uma faca para matá-lo. Minha voz foi a minha arma. O meu grito, finalmente liberto, foi o som que rachou o mundo dele ao meio. Quando o carro da polícia o levou, o ar da casa mudou. E pela primeira vez em anos, o ar que entrou nos meus pulmões era só meu. Levaram ele, mas não levaram as memórias. A prisão dele não me devolveu a infância. A estrada depois daquele dia foi a mais difícil de todas. Foi preciso reaprender a viver dentro do meu próprio corpo, a acreditar que eu merecia o sol,
o doce de amendoim, o riso alto. Tive ajuda, tive terapia e eu estudei. Estudei como se minha vida dependesse disso, porque dependia. Eu me agarrei aos livros, às palavras, a tudo que podia me construir de novo. Ele soube que morreu há uns anos na prisão, sozinho, esquecido. Meu pai. Eu o reencontrei anos depois. Um homem velho, encurvado pelo peso do que fez e do que deixou que fizessem. Eu o perdoei. Não porque ele merecia, mas porque eu merecia me libertar do peso de odiá-lo. Eu o perdoei pela fraqueza, mas a minha memória nunca o absolveu do preço que paguei por ela. Hoje, eu não sou uma mulher curada. A cura total é uma ilusão para feridas como essa. Eu sou uma mulher inteira. Sou feita de todas as minhas partes. A menina feliz na mangueira, a casca oca de contava teias de aranha no teto, a guerreira que gritou na frente da professora e a mulher que está aqui, agora, falando com vocês. As cicatrizes nos meus braços, elas estão aqui. Elas não doem mais. São apenas o mapa de uma guerra que eu venci. E todos os dias, quando eu entro na minha sala de aula e vejo o rosto das minhas alunas, eu sei o porquê de ter lutado tanto. Eu me tornei a professora Eliane para outras meninas. Eu mantenho a janela aberta para elas. Ele tentou fazer do meu corpo a sua casa escura e silenciosa. Mal sabia ele que eu não sou uma casa. Eu sou uma cidade inteira. E hoje, nas minhas ruas, só quem tem a alma limpa tem permissão para entrar.